Bom, será que existem muitos tabus na psicoterapia de casais, do jeito que existem tabus na sociedade em geral? Eu sou a Amanda Said. Eu sou a Beatriz Schmidt. E esse é o Descomplicólogas, o podcast que vai tentar falar de casais e famílias. E aí hoje a gente contou aqui com a presença da Jéssica, né? A gente está fazendo aí a parte 2 desse encontro, agora ela aqui no Descomplicólogas, para ajudar a gente a falar sobre esse tema. Então, Jéssica, bem-vinda, se apresente, fale aí um pouquinho quem é você. Oi, galera. Eu sou Jéssica Soares, sou psicóloga, sou psicóloga prisional atualmente, sou especialista em terapia de casal e família também, assim como as meninas. E esse é o segundo encontro porque elas falaram lá no @Clube Sentimental, que é também nosso podcast, nosso Instagram, meu e com a Lu. Mas é isso, né? O que mais? Sim, aí como você falou já também no podcast que a gente participou, né, Jéssica? A gente já fez graduação juntas, passamos no concurso juntas, temos uma trajetória aí em comum, né? Bem parecida, exatamente. E aí hoje a gente trouxe a Jéssica para falar um pouco dos tabus que existem, de temas para a gente falar na terapia. Jéssica, a gente agradece aceitar participar com a gente nesse frio que tá. Minha voz, vocês já podem perceber que não tá muito boa. E Eu que essa hora... agradeço esse momento de novo, meninas. Vocês fizeram parte lá do nosso e é uma super honra fazer parte aqui agora. E é muito bom, assim, acho que dividir, né? A gente inicialmente chamava e algumas pessoas e é legal trocar, até porque às vezes falam, né, sobre a solidão do trabalho do psicólogo, assim, eu e a gente tem esse privilégio de estar sempre junto, mas de qualquer forma também às vezes ventilar com outros profissionais que atendem também casais e famílias é sempre muito legal. Então, acho que talvez uma primeira coisa seja pensar assim, por que também na terapia esses tabus que existem comparecem, né? Enquanto psicólogas, eu acho que o tabu, ele é um tema que a gente tem medo de falar, que é uma coisa meio proibida, uma coisa, sei lá, que por alguma razão a gente não traz isso, né? Existem tabus na sociedade, mas na terapia eu acho que existe exatamente por causa disso, assim, existe apesar da terapia, na teoria, né, ser um ambiente que devia ser um espaço seguro para a pessoa, que ela sinta confiança. Acho que mesmo nesses espaços existem alguns temas que é difícil para algumas pessoas abordar mesmo. E aí traz vergonha, traz medo de julgamento. Porque eu acho que eu acho que rola muito isso de, apesar de estar em terapia, a pessoa ainda quer passar uma certa imagem para o psicólogo, assim. Eu acho que existe essa resistência, pelo menos em algumas situações e talvez inicialmente, assim. Mas e aí esses tabus vão aparecendo, né? E com o tempo a gente consegue desconstruir também, não é por isso, mas eles existem. Não, imagina quando é relação, né? Assim, quando ainda tem uma imagem, assim, né? A gente falou isso, acho que uma outra vez, né? Assim, da tentativa do casal, talvez até saber a nossa opinião, coisas assim, né? Então, talvez tenha uma tentativa, assim, de ficar bem na fita, né? Inicialmente e tal. E o que eu ia falar é que como que a terapia é um espaço menor do que a sociedade, é inevitável, né? Que esses tabus, que são essas proibições morais, religiosas, também vão comparecer, né? Ali no contexto terapêutico. Tipo, meio que um espelho do que acontece lá fora, né? E aí acaba sendo... E até os padrões de comportamento da pessoa mesma aparecem. Se aquilo para ela é um tabu, vai ser um tabu na psicoterapia também. E aí... Exatamente. E aí, pensando assim, em alguns temas que são tabus, acho que a gente pode ir conversando, porque eles vão ser bem amplos, assim. A gente abriu uma caixinha de pergunta umas 2 semanas atrás lá no Instagram, perguntando quais temas que eram considerados tabus para falar em terapia. E aí a gente deu algumas opções, tipo sexo, dinheiro, desejos obscuros, ou todas as anteriores. Eu fiquei meio curiosa de pensar o que era desejos obscuros. Eu nem eu sei, mas o pessoal marcou todas as anteriores. Então, o negócio pega. E também surgiram outros tabus lá que depois escreveram nas caixinhas que a gente pode ir falando. Mas eu acho que o maior deles na terapia de casal, definitivamente, é a questão do sexo, né? Acho que sexo e dinheiro.
Isso que eu ia falar. Eu acho que falei, eu eu ia acho que falar. sexo e dinheiro é pau a pau. É, é, é. Porque eu acho que sexo eventualmente se menciona, ainda que não se traga essa demanda, assim, ou demore para ser falado, mas dinheiro também é como se eu sentisse que eles acham que sexo é um tabu da relação, mas dinheiro tem, cada um já tem aí as suas coisas individuais que se complexificam com a coisa da relação e tal, então às vezes é um assunto difícil, já que individualmente assim já era, né? Não sei. Como que você vê isso, Jéssica, na sua prática? Cara, então, eu acho, vou falar primeiro da questão sexual, que quando, assim, sempre aparece na terapia de casal, sempre. Eventualmente, pode até não ser uma questão para o casal, tipo, isso talvez não seja um problema, mas vai aparecer sobre a vida sexual deles, né? Eles vão acabar falando sobre isso. E a gente tem que saber também, né? Em alguma medida, Exato. esse assunto vai ter que vir. Porque é um pilar, né? Eu acredito, assim, que é um pilar da relação. Então, o sintoma, assim, quando alguma coisa não está muito legal, eu sempre digo, gente, vai aparecer um sintoma no sexo aí, pode ficar de olho. E, enfim, então, por si só, aí já começa um tabu, né? Porque as pessoas querem sempre dizer que tá tudo bem, que tá tudo ok, que o sexo tá ótimo, ou que tá regular, mas tá de boas. Tem gente que não quer Uhum. muito entrar nesse assunto. Mas os principais tabus, assim, que eu vejo, talvez o principal tabu que eu vejo em relação ao sexo, porque de frequência eles conversam muito sobre, tipo, tá frequente, não tá, acho que a gente tá precisando mais, precisa se conectar mais. Isso até que vem mais Uhum. facilmente. Mas eu acho questão de fantasias, sabe? Tipo, desejos Os de desejos cada obscuros. um, os tal dos desejos obscuros. Porque isso é uma coisa muito difícil da gente falar, até se não é com o nosso parceiro, né? Assim, acho que até no grupo de amigos e tal. Até de admitir, né? Da gente mesmo saber, enfim. Que aí é uma coisa. Reconhecer isso dentro da gente, do tipo, o que que me dá tesão, ou o que que me deixa excitado e tal. E aí já é difícil. Primeiro, muitas pessoas nem se conectam com isso. Tipo, isso nem passa pelo Uhum. autoconhecimento. Mas as que passam e reconhecem isso, dependendo da coisa, vira um tabu mesmo, do tipo, se quer fazer alguma brincadeira, ou se quer trazer Uhum. algum brinquedo. Uhum. Cara, isso aí é um babado na terapia de casal, assim, quando de já acontecer, assim, algumas situações em que eventualmente eu faço, a gente até falou disso lá no podcast, né, quando vocês gravaram com a gente, às vezes rola umas sessões individuais, né, com um dos Uhum. membros do casal, Sim. por N questões, mas às vezes já apareceu questões de fantasias nessas sessões individuais, assim, de como eu trago isso para o casal, como que eu falo disso. Uhum. E aí é difícil, né, porque sei lá, a gente não sabe o que a outra pessoa vai pensar, né? Vem o medo do julgamento, assim, do outro também, né? Essa coisa da fantasia. Tem uma outra coisa também que eu fiquei pensando, que eu acho que tem um tabu muito importante que a gente percebe, assim, na terapia de casal, com essa coisa do sexo, é quando a frequência para o homem é menor do que para a mulher. Gente, Verdade. isso é uma questão, assim, Uhum. surreal, porque É, porque aí a dimensão, como para o homem é menor, a frequência não é certa. Se fosse a mulher, tudo bem, Aham, era aceitável. Mas para o homem, então ele não me deseja, ele não me quer, né? Ele, enfim, não sim. tem interesse em mim. É verdade, isso é um tabu mesmo. Dos papéis, né? Eu acho que dos papéis de cada um tem. É que a gente tá falando de tabus no sexo do casal, mas para cada gênero, uhum. eu acho que ainda tem esses tabus, assim, do tipo. E preconceitos mesmo, né? De achar que o Sim. homem tem que querer sempre. E de quando ele não quer, como é que faz? Como é que ele traz isso, né, para parceiro? Tipo, cara, tem vezes que eu não quero. Uhum. E aí? Isso é um super tabu mesmo.
Quando a parceira, né, quando a mulher já consegue dar conta de dizer isso, né, eu acho que já é a quebra desse tabu do tipo, eu posso querer mais que você, né, mas daí todo o resto, assim, às vezes é difícil de manejar mesmo, né. Isso porque a gente também tá falando de relações heterossexuais, porque aí quando vem para homossexuais, aí o bicho pega mais ainda, porque esses papéis não são tão pré-definidos pela sociedade, né? E aí é mais difícil ainda saber como agir, o que esperar. E, na verdade, aí vai uma coisa ligando com a outra, né? Porque, assim, às vezes a coisa de não compartilhar fantasias gera, inclusive, uma fantasia ou não, né? Mas, enfim, situações concretas de traições, né? De outras pessoas e tal. E aí, às vezes, para contar uma coisa, você tem que contar uma, assim, né? A gente tem que contar uma outra e tal, né? E aí, acho que essa coisa da traição, a gente até teve, assim, um episódio que a gente falou sobre isso, né? Sobre como há ainda esse sentido, né, de que traição é igual sei lá, falta de amor, falta de respeito, falta de, né, e de como que talvez relativizar a traição ou criticar as concepções que a sociedade tem, né, em relação à traição, também é um tabu, assim, né, porque é como se achasse que só tem um jeito de lidar com a traição, que é terminando a relação. E trazer a possibilidade de pensar diferente, normalmente é muito complicado e difícil, assim, gera também muito sofrimento. Sim, com certeza. Pode falar, né? Eu ia falar. Não, porque eu ia falar assim, que tudo isso eu acho também tem a ver com essa coisa dos papéis também de gênero, e a gente, enquanto terapeuta, tem que estar muito atenta a isso, assim, quando vai falar dessas temáticas, porque o sentimento, eu acho que para cada um é diferente, né? Porque historicamente a mulher sempre vem sendo reprimida nessa questão do sexo, e o homem, por outro lado, sempre foi mais livre para exercer a sexualidade, mostrar os desejos, até, né? as fantasias, exatamente. Então, eu acho que o nosso papel enquanto terapeuta é também ficar atento, assim, a essas emoções que tem. E aí também isso envolve a questão de traição, porque aí, por exemplo, traição era mais aceitável para homem do que para mulher, porque o homem tem esse impulso, né? E a mulher não tem. Então a gente sempre está atento também nessas questões de gênero para ver que sofrimento que isso traz, né? Exatamente. Bom, e aí, enfim, junto com traição, acho que tem de mentiras em geral, né? Acho que às vezes nesses momentos individuais a gente também descobre algumas situações, né? E que são compartilhadas com essa intenção de depois serem divididas também com todo mundo, né? Enfim. Mas acho que às vezes alguns assuntos, assim, né? Alguns segredos, algumas mentiras são também situações delicadas de serem abordadas, coisas que as pessoas têm medo. Acho que pensei até que a gente não tinha comentado antes, mas talvez a coisa própria da história de ter aborto, de repente, acho que pode ser, né? Um Ter o assunto quê? delicado. Aborto. Ah, sim, verdade. Isso é um super tabu. Na verdade, isso é um super tabu. Outro tabu, né? De como. Porque muita gente tem, falando dessa questão do aborto, muita gente tem a impressão de que casais que são, por exemplo, casados, isso não é uma opção na cabeça das pessoas. E aí, como quando. Já tive também isso em terapia, de quando a pessoa quer, né? Como é que faz? Como é que ela fala isso pro outro? Mas a gente tá casado, mas a gente tem filhos. Sim, isso não quer dizer que eu quero ter, né? Vocês já viram aquele seriado? Fiquei lembrando agora cenas de um casamento da HBO. Gente, eu só vi o primeiro episódio e aí o comentário aqui em casa foi assim, é tão real que acho que não sei se a gente quer ver, porque, enfim, dois psicólogos juntos vendo isso é complicado. É punk, mas lembrei desse assunto aí que a gente está falando. Já tô sabendo de spoiler agora. Não, é mais ou menos. Mas, cara, aliás, esse seriado tem que ver. Amanda, pelo amor de Deus, é Eu vi o maravilhoso. primeiro episódio. É muito real. É É muito isso, é real. muito real. São muitos tabus que são ali tratados ali nesse seriado, né? Pois pronto, aí a dica do episódio. Cara, é muito bom. E traz esse tipo de tabu mesmo. Eu pensei em outro seriado que fala um pouco disso, mas fala disso de uma maneira bem mais leve, porque é um seriado de comédia, chama Working Moms. Que é isso, ela já viu? Ela já tem um filho e tal, é porque é lá no Canadá, e lá no Canadá o aborto é legalizado, né? E ela já tem uma filha, já tem duas filhas, eu acho. Eu acho que descobriu a gravidez da terceira, e aí ela e o marido decidiram, tipo,
Não, e ela é psicóloga, ela é psiquiatra. E aí, e foi muito difícil também para ela conseguir abrir para o marido, do tipo, cara, eu não quero, e aí? Uhum. Como é que a gente faz, né? Mas enfim, aliás, aborto é um tabu Então, tá bom. na nossa sociedade aqui no Brasil, porque ainda é criminalizado. É. Então, por si só, como é que você traz um desejo de uma coisa que é contra a lei? Uhum. Que eu acho que também é a coisa do álcool, né? Quer dizer, álcool não tanto, mas de algumas drogas que também tem esse peso, né? De ser algo que é visto, né? Mas eu acho que inclui o álcool também como uma questão, às vezes, é, não de saúde pública, assim, né? Como sendo realmente algo ou do caráter da pessoa, né? Ou mesmo Uhum, da índole ou da força ou fraqueza dela, sei lá, né? E aí fiquei pensando no desafio também que tem quando um dos dois tem um tabu em relação ao assunto, né? Tipo, a gente falou do aborto, mas às vezes é coisa da religião, né? Então, tipo, para mim, individualmente, isso é inegociável, isso não se conversa, isso não tem jeito, né? Seja sexo, seja traição, seja mentira, seja aborto, seja bebida, enfim. E aí, como lidar com tabus que o casal tem, assim, não como reflexo da sociedade, mas por conta também dessas diferenças entre eles, né? E aí eu acho que de álcool e drogas ainda é um assunto mais sensível ainda, porque a gente está falando de um adoecimento, assim, né? Muitas vezes, né? Quando existe essa dependência química, né? E para a própria pessoa assumir o Uhum, adoecimento é muito difícil, né? Então, é um dos uhum. maiores problemas de saúde pública que a gente tem, mas eu acho que o tabu também é individual e não só da relação. Você vê isso com frequência, Jéssica, assim, no consultório? Não vi com muita frequência, mas já tive também acho que foram um ou dois, eu não lembro se o outro, enfim. Mas um caso que me veio à cabeça, assim, que foi bem importante, é porque a gente está falando muito do tabu da pessoa reconhecer, né, de que ela tem um problema e trazer isso para o casal e tal. Mas é muito difícil também quando existe, principalmente da mulher, né, da questão religiosa, de assim, às vezes está sofrendo violências por uhum, conta do abuso do álcool do parceiro e acha que tem que se manter lá por causa da religião, porque ele está doente, porque as é, pessoas falam que ele está doente, que ele precisa de cuidado, né? Então, se manter em relações violentas, é, sem você puder, assim, é difícil até para a gente, enquanto terapeuta, vocês trabalham diretamente com isso, né? Usar a palavra violência para é, descrever a relação. E aí vira outro tabu, assim, olha, é, você está sofrendo é uma é, violência. é. E Não, e o aí estupro dentro da relação, então, de um casal, eu acho que, de novo, outra questão, que é super delicada, que envolve um pouco disso, né? Da dificuldade, às vezes, de nomear. E aí a pessoa se mantém na relação por motivações internas ou por crenças. E aí, quanto fica difícil trazer, né? Assim, de olha, é delicado mesmo. Tipo, realmente a pessoa está doente, realmente ela precisa de ajuda, mas Uhum. já não está saudável para você, né? Você já está colocando a sua saúde em risco em prol do outro, sabe? Então, por isso que a gente fala muito de rede, né? É, Mas enfim, já estou falando aqui do problema específico, mas isso É, acaba virando um tabu também. é, Essas crenças religiosas, como é difícil abordar isso também nas é. terapias, né? De às vezes falar, olha, tudo bem, mas calma, vamos olhar isso aqui por tudo outra tem perspectiva. limite, né? Sim. E É, eu acho que entra também nesse desafio que é assim, né? Como a gente enfrenta esses tabus e como que a gente pode fazer de uma forma não violenta que esses assuntos sejam possíveis, né, de serem compartilhados naquele contexto, naquele setting, de uma forma protegida e tal, assim, né? Que eu acho que às vezes a gente também tem que olhar os nossos tabus, né, para pensar as nossas possibilidades de intervenção, assim. E é um desafio também, né? Porque a gente também está nessa sociedade, a gente também tem os nossos. Porque para a gente, às vezes, é difícil falar de algum desses temas, dependendo do momento que a gente está vivendo também, né? Então, a gente também tem que estar sempre olhando para si. Agora, eu fico pensando assim, por que que será que essas coisas todas que a gente está falando são um tabu, assim, né? Por que que... E aí, eu fiquei pensando muito na questão do dinheiro, né? Também, que aí acho que esse é um dos maiores que a gente tem em terapia, porque a gente não foi criado, e eu acho que a gente, nessa sociedade brasileira, a gente não foi ensinado a buscar
o dinheiro, né? Era sempre assim, uma profissão que nos faça ter dinheiro, em algum momento da nossa vida a gente usar esse dinheiro, mas a gente nunca foi ensinada a como usar esse dinheiro, usar bem esse dinheiro, como que ele, né? É isso, assim, falar sobre finanças, Educação financeira, né? a gente nunca foi ensinado. Então, é uma questão cultural, e aí chega no relacionamento, o dinheiro pega, assim. E é justamente, eu acho que ele, por ser um tabu tão grande, que ele acaba virando um problema na vida de muitas pessoas, por isso que a gente tem que falar. Porque, assim, você falou esse negócio de cultural. É cultural, mas tem muito de geração também, né? A nossa geração específica, a gente falou disso até no episódio do Clube Sentimental, que a nossa geração, os millennials, né? E a gente foi criado, enfim, aí cada geração tem uma questão, mas os nossos pais, que são outra geração, criaram a gente muito para seguir um sonho. A sua profissão tem que ser um sonho, não sei o Tem quê, que ser dinheiro não era feliz. uma prioridade, né? E, enfim, e a gente não foi educado a pensar no dinheiro de outra forma. Só que a gente precisa do dinheiro para viver, né, minha gente? Ainda mais agora, nessa inflação que estamos, aquelas começam, né, a falar do problema do Brasil. Nessa inflação, o preço da gasolina. Mas eu acho que. E aí a gente se pega nessas situações difíceis financeiras, ou tendo que dividir com a pessoa, e a gente não sabe mesmo, não tem educação financeira para isso. Tipo, o que seria uma boa divisão de bens, ou o que seria uma boa divisão de contas, ou até onde eu consigo. Porque para você, isso em qualquer tema, independente, não é só no dinheiro, mas como que você compartilha uma solução com o outro se você não sabe fazer isso com você mesma, se você não, você nunca parou para pensar do quanto que entra e quanto que sai da sua conta por mês. Como que você parte disso para um planejamento financeiro conjunto? E aí vem o que eu sempre chamo, eu chamo isso da bagagem de cada um, vem a malinha, né? Aí cada um traz a sua malinha do que aprender em casa. E aí cada família tem um jeito de trabalhar com dinheiro. Tem gente que é super de boa, que, não, vamos vendo, as coisas vão acontecendo, e a gente vai fazendo, né? E tem gente que é De boa. planilhazinha do Excel para tudo, e aí fica controlando o gasto, bababá. E aí a gente cai em muitas situações de terapia que são um controlando o dinheiro dos dois. Isso rola demais, porque existe esse negócio de, eu não sei mexer com isso, então ele toma conta, mas o dinheiro é poder, né, gente? Sim. E se você coloca isso num polo, tem gente que isso funciona muito bem, que esse poder financeiro acaba não atrapalhando a relação, porque realmente entraram num acordo ali e a coisa não trouxe um problema, né? Normal, acontece. Mas eu já vi muitos casos disso, como vira uma pessoa responsável, o outro fica num lugar de poder menor, mas ao mesmo tempo o que está com esse controle financeiro também está sobrecarregado, sabe? Enfim, E muitas eu coisas a lembrei até discutir. de um assunto assim, que tem a ver com isso, né? A gente, enfim, tá indo voltando, mas as dívidas, às vezes, são grandes questões também, que tem a ver com isso, com toda essa história e tal, mas, assim, de um não saber da dívida do outro, assim, né? E aí, Tem muito. assim, como que você pensa planos, projetos, resolução de conflito e tal, se tem uma grande parte da sua vida, porque isso interfere em muitas questões, né, que o outro não sabe. Daí, quando isso é descoberto, então, o dilema, assim mesmo, né, de se conviver com essa dívida e discordar da forma de pagar ou não pagar, enfim, acho que esse é um grande assunto, assim, e acho que, na verdade, as coisas vão se ligando, porque eu pensei, assim, em histórias passadas de outras relações, que às vezes tem a ver com essa dívida ou não tem, mas como que às vezes essas histórias passadas também viram temas que não podem ser tocados, assim, né? E, bom, a gente também por causa dessas histórias, né? Essa bagagem não é só da família, mas também das relações que a gente teve, e não poder falar sobre isso, às vezes, já mostra alguns sintomas, né? Porque, enfim, é uma dificuldade que às vezes as pessoas sentem. E não querer falar sobre determinado problema não faz ele desaparecer.
né? Pelo contrário, ele vai se tornando cada vez uma coisa maior e maior e maior. Muitas vezes chega num ponto que às vezes é até inegociável, assim, né? Então, por isso que a gente tem que trazer esses temas que são tabus. E muitas vezes o que acaba acontecendo é, você traz um tema que as pessoas têm medo de falar, e aí o outro fala, não, eu concordo com você, aí o outro fala, nossa, concordo, até assusta, assim, né? Porque nem imaginava, tinha tanto medo de falar daquele assunto, e aí quando o outro fala, não, mas eu acho que é isso mesmo. Aí a pessoa fala, nossa, tem certeza? Até assusta, né? Sim. Tava ativando muito porque nem chorando. Mas esse negócio da dívida que você estava falando acontece muito mesmo, né? E o problema da dívida é que vem junto com outras coisas, que vem Exato. mentira, porque você tem que mentir para Isso, poder. às vezes é um tipo de traição, né? As pessoas se sentem É traídas. isso que eu ia falar. A pessoa tem muita gente que se sente traída, como uma traição mesmo. Tem planos, né, que a gente deixa de fazer. Exato. Planejamento familiar, gente. Tem gente que Isso, segura, quantos não, fala filhos, que não não sei quer o ter quê. filho, não sei o quê, e quando você descobrir que a pessoa está com descontrole financeiro. Babado. É É, babadeiro. e se vocês pararem para pensar, o que que o dinheiro faz, né? Ele traduz o que é qualidade em quantidade. Por isso que eu acho que também é um tabu muito grande. Gente, como é que é a frase? Repete, Bia. Ele traduz o que é, que é qualitativo em Hum, quantitativo, é isso, no fim uhum. das contas. É a coisa do não traz a felicidade, mas É, ajuda. Compra. mas é isso. Então, o problema dele é esse, assim, porque você vai tentar quantificar coisas né, que são qualificáveis. Assim. Que Mastercard, né? É, Propaganda do Mas pedido. e por isso também que é um problema quando algum tem um, tipo, vive nessa good vibes, e, tipo, não deixa a coisa acontecer, porque dinheiro não é importante, não é o foco. Entendo também, né, que a gente não precisa ficar nessa energia do dinheiro, mas ele paga as contas, ele vai É isso, proporcionar somos adultos e coisas. não tem como esse assunto não ser um assunto, assim, né? Enfim, a Uhum. gente tem certa dificuldade, às vezes as pessoas inclusive falam assim, eu sei que essa para mim é uma questão para minha família, é uma questão para mim, eu acho que eu não manejo bem, mas isso para mim realmente é muito sensível, a gente saiu daqui da outra vez e brigou e tal, então assim, acho que a gente precisa pensar, né, em como realmente favorecer, acho que, enfim, né, se a gente pudesse resumir, a minha opinião é um pouco essa, assim, de que a gente tem que lembrar que a terapia é um lugar, né, para a gente acolher todas essas coisas, não necessariamente é a gente, né, na verdade, não é a gente que vai trazer a solução, então, embora eu concorde com tudo que você falou a respeito, né, da gente também ter repertório para tratar de determinados assuntos, né, talvez seja, inclusive, importante, assim, na hora que aparece algo que desperta na gente esse gatilho, a gente vai atrás e ao mesmo tempo, ele tenta se qualificar, se capacitar, se observar, né, mas a gente realmente pensar a terapia como esse espaço protegido, que vão aparecer esses assuntos difíceis, né? Assim, o fantasma, a sombra deles, mas a gente não ficar com receio, né? E realmente aproveitar isso para falar, né? Que acho que como a Bia falou, assim, sem a gente conversar sobre, não tem como a gente pensar, né? Não tem Desconstruir, né? como isso. e pensar caminhos alternativos, às vezes para um assunto que realmente está difícil, está complicado, que está pegando, né? É na construção aí, no compartilhamento que a gente vai pensando em alternativas. Enfim, talvez a gente até conseguisse pensar em mais, assim, eu fico lembrando também da coisa da família extensa, como às vezes é um tabu, o que que um acha da família do outro e tal, Ixi, isso aí é tenso. mas Mas talvez, enfim, a lista seja muito longa e a gente também não. A gente não vai ser aqui uma lista taxativa, né, de É, tudo que acontece. Mas eu tava até falando com a Bia aqui em off de uma coisa que é bastante tabu, é esse lance do casal que mora fora e quando a galera vai visitar, quando a família vai visitar. Gente, uhum, isso. Eu não sei se é porque eu atendo alguns casais fora, que moram fora, mas, cara, isso aparece em todas as terapias em algum momento. E não necessariamente como uma coisa muito ruim, mas sempre é, acaba sendo uma. Cara, como é que eu falo que 3 meses é muito. sim, sim.
porque eu acho que pega nessa coisa assim de que, bom, é a mãe do outro, como que eu vou, sei lá, vai ofender, não vai, né? Ou isso para eles é Ficar normal, junto, né? Sei hospedar, lá, né? Porque acho tem que família, até de amigos que a gente sabe, enfim, amigos, pacientes, tem família que mesmo quando vai visitar, tipo, prefere ficar em hotel, né? Tipo, uhum. não, eu vou pegar um hotel, vou pegar um Airbnb perto e tal. E tem família que não, tipo assim, olha, gente, eu moro numa kitnet, mas beleza, eu vou dormir na sua sala, sabe? É, não é fácil. E, O outro tabu, acho que é grande também, essa coisa que você falou, né, Jéssica, também do desejo de ter ou não ter filhos. E às na vezes o família. casal vai empurrando esse assunto, e aí pode chegar em determinado momento também disso, né, explodir assim. Esses desejos obscuros, eu acho que, enfim, são muitos possíveis desejos obscuros mesmo, que não, às vezes nem são obscuros, né? Mas a gente já teve casais, por exemplo, que não tinha muita vontade de morar fora, não dava conta de dizer também, entendeu? Eu pensei nisso também. E aí, enfim, é um desejo, é um plano, é uma coisa assim, e se você está numa vida, né, compartilhada, como que não compartilha isso, né? Então, enfim, acho que tem gente que chega pra gente falando, gente, quero olhar esses tabus, assim, não fala desse jeito, mas é isso que a gente pode ouvir, né? Ah, É. e é difícil mesmo, porque essas construções sociais e tal, traz isso pra gente, mas a gente também fica naquela situação de não ofender o outro, né? Assim, de tentar trazer isso de uma maneira, sei lá, né? Fica naquela situação de como que eu trago esse assunto. Porque tem tabus que são mais tranquilos, não tem tabus que ofendem, né? E as Sim, pessoas se sentem, não é que ofendem, as pessoas se sentem ofendidas só de você sim, trazer o assunto. Né? sim. Nem independente do que você fale, independente da conclusão que dentro da terapia vai se ter, o trazer esse assunto à tona já é uma ofensa. Tipo a história do aborto, assim, pra gente, tem gente que se Sim. levantar essa hipótese, se você trazer o assunto, né? Pincelar, a pessoa já vai ficar super ofendida. E é muito difícil ter essa delicadeza, ter esse fino trato mesmo, né? E aí vem habilidades enquanto É, terapeuta, eu acho que a conversar com gente tem que o ter, terapeuta. exatamente, é ter essa paciência, acho que é ter essa empatia, essa tranquilidade para trazer esses assuntos, né? De não enfrentar mesmo esses assuntos que Uhum. já são Acho que é isso, delicados. né? Senão a gente acaba espanando, assim, mais do que ajudando, né? E o E objetivo aquilo, não é fazê-los achar o que a gente acha, assim, né? Então a gente também tem muito cuidado com isso, né? Por isso a simpatia. Tem que ter esse trabalho individual, assim, de se olhar e de pensar o que que é tabu para mim, porque isso pode interferir no meu manejo, né? Mas também cara, não. tinha uma situação das mulheres vítimas de violência, quando a gente atendia, e a gente sempre fazia, era atendimento em grupo, e sempre pedia para no início ler um livrinho, mas ele disse que me ama. Vocês lembram, gente, Aham, É, sim, dessa foi em história? quadrinho, né? Que é um jeito de. Isso, por exemplo, era uma estratégia para quebrar o tabu inicialmente de falar sobre a violência. Eu Então, acho que quando a gente faz filme, série e tal, também isso é uma tentativa de mostrar um outro lado, né? De não ser só a gente falando, de mostrar outras narrativas mesmo. eu acho que, assim, falando no português bem dizido, assim, talvez uma forma de amaciar aquele assunto, sabe? Do tipo, assiste isso aqui, dá uma olhada, vê o que você acha. a gente, por exemplo, no dinheiro, a Amanda tem um livro, né, muito bacana, a gente pode até postar depois para vocês também, que ele traz perguntas muito legais, assim, sabe, para ajudar a trazer essa reflexão da importância do dinheiro para cada um, como que aquilo reflete no casal. Legal. Porque essas perguntas, elas ajudam muito, assim, né, a gente ir pela via das perguntas mesmo. Não, eu acho que é mais questionar do que colocar o que a gente Exato. inseria, né? Então é levantar, né? Levantar reflexões, levantar reflexões. Bom, então acho que a gente tem que terminar por aqui, até por conta do nosso tempo. Mas foi muito bom, Jéssica. Bom, Obrigada aí pela Jéssica. participação. Ai, obrigada, meninas. É sempre muito bom dialogar com vocês, trazer assuntos, a gente discutir. Foi o que vocês falaram, né? Pode ser o trabalho do psicólogo pode ser às vezes tão solitário,
Então, trazer essas discussões são sempre muito ricas, eu adoro. Me chamem sempre. Obrigada, foi muito bom. Vamos repetir a dose. Sim. Tá. Beijinhos. Tchau, tchau.